Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por mais de 30 anos. E, com essa experiência, a gente se animou aí a lançar diversos vídeos tratando de temas pontuais, específicos, mas caríssimos àqueles colegas, advogados e advogadas de todo o Brasil que atuam ou desejam atuar nessa bem mais que secular instituição do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. E hoje um tema não menos palpitante. Ou seja, eu já lanço a seguinte pergunta: existe Tribunal do Júri, tá? Tribunal do Júri na órbita, na esfera federal? Claro que sim. Claro. Tá? Esse tribunal continua julgando originariamente os crimes dolosos contra a vida e seus conexos. Porém, tá? Esse crime doloso contra a vida, tá bom? Bem como seus conexos, tem que ter uma pertinência. Isto é, esses crimes devem necessariamente ter ofendido bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou suas empresas públicas. Tá? Aí, então, o Tribunal do Júri, em vez de ser instalado perante a justiça comum dos estados, que é o mais comum, né, a gente vê, perante as justiças estaduais dos estados, tá bom? E raramente a gente vê, digamos assim, perante a justiça federal. Mas a instalação, o procedimento, melhor dizendo, é o mesmo. Ou seja, vai abarcar ali os artigos 406 ao 497 do nosso Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3689 de 1941, conhecido como CPP, Código de Processo Penal. Tá? O procedimento escalonado ou bifásico será rigorosamente o mesmo, não muda nada. Só muda, portanto, o local. Em vez, repito, de se instalar perante a Justiça Estadual, tá bom? Vai ser instalado perante a Justiça Federal. E quando, também repetindo, acontecer naquelas situações do artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Novamente repetindo, né? É uma questão de didática. Quando o crime doloso contra a vida, ou seus conexos, ofenderem bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias e empresas públicas. Tá? Exemplificando. Apenas exemplificando. Digamos aí, várias situações, né? Mas digamos aí que um policial, um agente federal, um policial federal, um delegado, enfim, está ali investigando um crime qualquer, descaminho, contrabando, lavagem de dinheiro, enfim, um crime federal. E durante essas diligências, esse agente federal, esse policial federal, o delegado, ele é dolosamente morto, assassinado, tá? Pelos investigados, pelos suspeitos, enfim. Tá? Então é cometido um crime doloso contra o bem jurídico vida desse agente policial, desse agente federal. Então, é claro que aí a situação se enquadra ali no artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Ou seja, ofendeu-se aí pelo menos o interesse, né, da União, tá, que regula a Polícia Federal. Logo, o agente ou agentes
que praticaram esse crime doloso contra a vida, contra esse policial federal, esse delegado, por exemplo, será submetido a julgamento pelo tribunal do júri, que foi um crime doloso contra a vida, nos termos da lei do artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, tá bom? E porque ofendeu-se ali o interesse da União, artigo 109, inciso 4º. Então, o procedimento aí na Justiça Federal, a ser adotado, será o mesmíssimo adotado, repito, se o júri fosse instalado perante a Justiça Estadual. Vale dizer, artigos 406 ao 497 do Código de Processo Penal. Então, continua sendo julgado pelo júri, só que o júri organizado pela Justiça Federal. Nos termos ali do artigo, nos termos ali da Lei Federal 5.010 de 1966. Lei 5.010 de 1966. Então, o restante do procedimento, haja vista que é um procedimento bifásico ou escalonado do Tribunal do Júri, existem duas fases, não é mesmo? Uma iniciada com o recebimento da denúncia, indo até a sentença de pronúncia. Depois que esta se torna preclusa, que não cabe mais recurso, terá início assim a segunda fase, tá? Que é a fase do artigo 422 do CPP, onde as partes se manifestam. Primeiramente a acusação e depois a defesa. É o instante que as partes podem requerer diligências, juntar documentos e arrolar testemunhas. Enfim, gente, o procedimento é rigorosamente igual, tanto na Justiça dos Estados como na Justiça Federal. Só muda aí digamos assim, a competência. Em vez de ser da competência da Justiça Estadual, será da competência da Justiça Federal. Mas sempre crimes dolosos contra a vida, tá bom? E seus conexos, e relacionados com algum interesse, bens ou serviços ofendidos, prejudicados, danificados da União, suas autarquias e suas empresas públicas. Tá bom? Com essas considerações, de forma bem resumida, a gente aí procurou passar essa distinção básica, o beabá. Tá bom? Quero lembrar, antes de encerrar propriamente o vídeo, que o nosso escritório aqui, Sanches Calvo Advogados, tem um segmento aí, atendendo a muita procura, a muita demanda de colegas aí de todo o Brasil, colegas advogados, advogadas, que desejam atuar ou atuam no Tribunal do Júri, mas que, em razão ainda de não ter tanta experiência, ter feito poucos plenários, ou nunca ter feito plenário, fica inseguro, com razão, de pegar processos reais do júri. Imagine só, um colega nunca fez um júri, ou fez um, dois, meia dúzia, ou fez uns 10, 20 aí, mas depois deixou de fazer júris há 15, 20 anos, enfim. Perdeu toda a ginga, toda a experiência, toda a tarimba, não é mesmo? Tirocínio. E às vezes dispensa o caso concreto que apareça aí no seu escritório. Até por prudência, para não prejudicar a liberdade do cliente, não é mesmo? Dispensa. Então, o nosso segmento consiste numa mentoria no Tribunal do Júri, tá? Dividida aí em consultoria e também parceria. O que é isso? Se entrar doravante um caso em concreto, um processo real no seu escritório, não dispense mais. Entre em contato conosco e nós poderemos lhe auxiliar, tá? Preparando o colega, a colega, a fazer esse júri. Tá
tá bom? Atuar na defesa desse cliente, ou até realizarmos juntos uma parceria, atuarmos conjuntamente no patrocínio dessa causa relativa ao tribunal do júri. Saiba mais contatando-nos, entrando em contato agora mesmo conosco, para que possamos lhe passar mais informações sobre esse segmento que está dando muito certo aqui, que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. Agradeço a atenção e espero por vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Muito obrigado.